Paradoxalmente, a visão desses homens teve um efeito calmante sobre o jovem Patton. Convocando voluntários para segui-lo, ele gritou: "É hora de outro Patton morrer." A força tinha voltado às pernas, ele se ergueu e avançou em direção às armas alemãs. Segundos depois, Patton caiu, atingido na coxa. Mas sobreviveu à batalha. Desde então, mesmo depois de se tornar um general, Patton fazia questão de visitar as linhas de frente, expondo-se desnecessariamente ao perigo. Ele se testava repetidas vezes. A visão que teve de seus ancestrais permaneceu como um estímulo constante, um desafio à sua honra. Cada vez ficava mais fácil enfrentar seus temores. Parecia a seus colegas generais e a seus próprios homens que ninguém tinha mais presença de espírito do que Patton. Eles não sabiam o quanto de sua força era um produto da força de vontade. A história de Patton nos ensina duas coisas. Primeiro, é melhor enfrentar seus medos, deixar que venham à tona, depois ignorá-los ou recalcá-los. O medo é a emoção mais destrutiva para a presença de espírito, mas ele se alimenta do desconhecido, que deixa nossa imaginação correr frouxa. Ao se colocar intencionalmente em situações nas quais é obrigado a enfrentar o medo, você se familiariza com ele e sua ansiedade se torna menos aguda. A sensação de superar um medo profundamente enraizado, por sua vez, lhe dá confiança e presença de espírito. Quanto maior o número de conflitos e situações difíceis em que você se colocar, mais testada para a batalha estará a sua mente. Segundo, a experiência de Patton demonstra o poder motivador de uma noção de honra e dignidade. Cedendo ao medo, perdendo a presença de espírito, você coloca em desgraça não só a si mesmo, sua autoimagem e sua reputação, como também sua companhia, sua família, seu grupo. Você derruba o espírito comunal. Ser líder de um grupo, por menor que ele seja, lhe dá um motivo para viver. As pessoas o observam, julgam você, dependem de você. Perdendo a serenidade, ficaria difícil para você conviver consigo mesmo. Tenha confiança em si mesmo. Não há nada pior do que se sentir dependente dos outros. A dependência o deixa vulnerável a todos os tipos de emoção: traição, desapontamento, frustração que destroem seu equilíbrio mental. No início da Guerra Civil Americana, o general Ulysses S. Grant, futuro comandante supremo dos Exércitos do Norte, sentiu que estava perdendo sua autoridade. Seus subordinados transmitiam informações imprecisas sobre o terreno por onde ele estava marchando, seus capitães não seguiam suas ordens, seus generais criticavam seus planos. Grant era um estoico por natureza, mas com o controle de suas tropas diminuído ele perdeu o controle de si mesmo, e começou a beber. Grant tinha aprendido sua lição na época da campanha de Vicksburg, em 1862-63. Ele mesmo percorreu o terreno, estudando-o em primeira mão. Ele mesmo examinou os relatórios do serviço secreto. Deu ordens mais precisas, ficando difícil que seus capitães zombassem delas. E uma vez tendo tomado uma decisão, ele ignorava as dúvidas de seus colegas generais e confiava em suas convicções. Para conseguir que as coisas fossem feitas, ele passou a confiar em si mesmo. Seus sentimentos de impotência se dissolverão, e bem como eles todas as emoções cancamatontas que haviam arruinado sua presença de espírito. Ter autoconfiança é crítico. Para depender menos dos outros e dos assim chamados especialistas, você precisa expandir seu repertório de habilidades. E confiar mais no próprio julgamento. Compreenda, nós tendemos a superestimar as habilidades alheias, afinal de contas, eles estão se esforçando para parecer que sabem o que fazem, e a subestimar as nossas.
Você precisa compensar isto confiando mais em você mesmo e menos nos outros. Mas é importante lembrar que ter autoconfiança não é se sobrecarregar com detalhes insignificantes. Você deve ser capaz de distinguir entre as coisas pequenas, que é melhor deixar para os outros, e questões maiores que exigem atenção e cuidado. Tenha paciência e boa vontade para com os tolos. John Churchill, Duque de Marlborough, é um dos generais de maior sucesso da história. Um gênio da tática e da estratégia, ele possuía uma tremenda presença de espírito. No início do século XVIII, Churchill foi com frequência o líder de uma aliança de exércitos ingleses, holandeses e alemães contra as poderosas forças da França. Seus colegas generais eram homens tímidos, indecisos, de mente estreita. Eles empacavam diante dos ousados planos do Duque, viam perigo por toda a parte, desanimavam ao mais leve contratempo e promoviam seus interesses próprios à custa da aliança. Não tinham visão, não tinham paciência, eram tolos. O Duque, um homem da corte sutil e experiente, jamais enfrentava diretamente seus colegas, não lhes impunha suas opiniões. Em vez disso, ele os tratava como crianças, satisfazendo-os em seus temores enquanto os eliminava de seus planos. De vez em quando ele lhes jogava um osso, fazendo algo de menos importância que tinham sugerido ou fingindo se preocupar com um perigo que tinham imaginado. Mas jamais se permitia ficar zangado ou frustrado, isso teria arruinado sua presença de espírito, minando sua habilidade para liderar a campanha. Ele se forçava para permanecer paciente e animado. Ele sabia como tolerar os tolos sem perder o bom humor. Compreenda, você não pode estar em toda parte ou combater todo mundo. Seu tempo e sua energia têm limite, e você precisa aprender a preservá-los. O esgotamento e a frustração podem acabar com sua presença de espírito. O mundo está cheio de gente tola, pessoas que não sabem esperar os resultados, que mudam com o vento, que não enxergam um palmo adiante do nariz. Você os encontra por toda parte, é o chefe indeciso, o colega precipitado, o subordinado histérico. Se trabalhar com tolos, não lute contra eles. Pelo contrário, considere-os da mesma forma que você considera as crianças ou os animaizinhos de estimação, eles não são importantes o suficiente para afetar seu equilíbrio mental. Desapegue-se emocionalmente. E enquanto estiver rindo por dentro da tolice deles, satisfaça-os em uma de suas ideias mais inofensivas. Conseguir não perder o bom humor com pessoas tolas é uma habilidade importante. Exclua todos os sentimentos de pânico concentrando-se em tarefas simples. O Lord Emanute, aristocrata japonês do século XVIII, certa vez convidou seu mestre do chá para acompanhá-lo em uma visita a Edo, mais tarde Tóquio, onde ia passar uns tempos. Ele queria exibir a seus colegas cortesãos a habilidade de seu criado nos rituais da cerimônia do chá. Ora, o mestre do chá sabia tudo o que havia para se saber sobre a cerimônia do chá, porém pouca coisa mais, era um homem pacífico. Vestiu-se, entretanto, como um samurai, como sua alta posição exigia. Um dia, passeando pela cidade grande, ele foi abordado por um samurai que o desafiou para um duelo. O mestre do chá não era um espadachim e tentou explicar isto ao samurai, mas o homem não quis ouvir. Recusar o desafio seria desgraçar tanto a família do mestre como também o Sr. Emanute. Ele tinha de aceitar, embora isso significasse morte certa. E aceitou, pedindo apenas que o duelo fosse adiado para o dia seguinte. Seu desejo foi atendido. Em pânico, o mestre do chá correu para a escola de esgrima mais próxima. Se ele ia morrer, queria aprender a morrer com dignidade.
Para falar com o mestre de esgrima era preciso ter cartas de apresentação, mas o mestre do chá insistiu tanto, e seu terror era tão evidente, que finalmente foi-lhe concedida uma entrevista. O mestre de esgrima escutou sua história. O espadachim foi compreensivo, ele ensinaria ao pobre visitante a arte de morrer, mas antes queria que lhe servisse um chá. O mestre iniciou o ritual, com calma e perfeita concentração. No final, o mestre de esgrima gritou excitado: "Você não precisa aprender a arte de morrer. O estado de espírito em que você está agora é o suficiente para enfrentar qualquer samurai. Quando vir seu desafiante, imagine que você vai servir chá a um convidado. Tire o casaco, dobre-o com todo cuidado, deposite sobre ele seu leque, exatamente como faz em seu trabalho." Este ritual concluído, o mestre do chá devia erguer sua espada com o mesmo espírito alerta. Então ele estaria pronto para morrer. O mestre do chá concordou em fazer como seu professor disse. No dia seguinte ele foi se encontrar com o samurai, que não pôde deixar de notar a expressão calma e digna no rosto de seu adversário ao tirar seu casaco. Talvez, o samurai pensou, este mestre do chá desajeitado seja mesmo um hábil espadachim. Ele se curvou, desculpou-se por seu comportamento no dia anterior e saiu correndo. Quando as circunstâncias nos assustam, nossa imaginação tende a assumir o controle, enchendo nossas mentes de ansiedades sem fim. Você precisa controlar sua imaginação, o que é mais fácil de dizer do que de fazer. Quase sempre a melhor maneira para se acalmar e ter este controle é forçar a mente a se concentrar em algo relativamente simples, um ritual tranquilizante, uma tarefa repetitiva que você faça bem. Você está criando o tipo de serenidade que lhe é natural quando sua mente está absorta em um problema. Uma mente focada não tem espaço para ansiedades ou para os efeitos do excesso de imaginação. Uma vez recuperado seu equilíbrio mental, você pode então enfrentar o problema. Ao primeiro sinal de qualquer tipo de medo, pratique esta técnica até que ela se torne um hábito. Ser capaz de controlar sua imaginação em momentos intensos é uma habilidade crucial. Não se deixe intimidar. A intimidação sempre será uma ameaça à sua presença de espírito. É uma sensação difícil de combater. Durante a Segunda Guerra Mundial, o compositor Dmitri Shostakovich e vários colegas seus foram convocados para uma reunião com o governante russo Joseph Stalin, que lhes havia encarregado de compor um novo hino nacional. Reuniões com Stalin eram aterrorizantes, um passo em falso podia conduzir você a uma viela muito escura. Ele olhava de cima para baixo até você sentir a garganta apertada. Como costumava acontecer nas reuniões com Stalin, esta foi por um mau caminho. Ele começou criticando um dos compositores pelo arranjo ruim que tinha feito para seu hino. Apavorado, o homem admitiu que tinha usado um arranjador que tinha trabalhado mal aqui. Ele estava cavando vários túmulos. Claro que o pobre arranjador poderia ser repreendido. O compositor era responsável pela contratação, e ele também poderia pagar pelo erro. E os outros compositores, inclusive Shostakovich. Stalin podia ser implacável, uma vez tendo farejado o medo. Shostakovich já tinha escutado o suficiente, era tolice, disse, culpar o arranjador, que estava principalmente cumprindo ordens. Então, com muita sutileza, ele mudou de assunto se um compositor devia fazer suas próprias orquestrações. O que Stalin pensava a respeito? Sempre ansioso para provar seus conhecimentos, Stalin engoliu a isca. Passou o perigo. Shostakovich manteve sua presença de espírito de várias maneiras.
Primeiro, em vez de se deixar intimidar por Stalin, ele se forçou a ver o homem como ele era, baixo, gordo, feio e sem imaginação. O famoso olhar penetrante do ditador era apenas um truque, um sinal da própria insegurança. Segundo, Shostakovich enfrentou Stalin falando com ele normalmente e de forma direta. Com suas atitudes e tom de voz, o compositor mostrou que não estava intimidado. Stalin alimentava-se do medo. Se você, sem ser agressivo ou imprudente, não demonstrasse medo, em geral ele o deixaria em paz. A chave para continuar não se deixando intimidar é convencer-se de que a pessoa que você está enfrentando é um mero mortal, em nada diferente de você, o que de fato é a verdade. Veja a pessoa, não o mito. Imagine-a como uma criança, como alguém cheio de inseguranças. Reduzir o outro às suas devidas proporções o ajudará a manter o seu equilíbrio mental. Desenvolva seu Fingerspitzengefühl, tato na ponta dos dedos. A presença de espírito depende não só de sua habilidade mental para socorrê-lo em situações difíceis, mas também da velocidade com que isso acontece. Esperar até o dia seguinte para pensar qual é a atitude correta a tomar não é bom para você. Velocidade aqui significa reagir às circunstâncias com rapidez e tomar decisões relâmpago. Este poder muitas vezes é interpretado como uma espécie de intuição, o que os alemães chamam de Fingerspitzengefühl, tato na ponta dos dedos. Erwin Rommel, que liderou a campanha com tanques alemães no norte da África durante a Segunda Guerra Mundial, tinha muito tato na ponta dos dedos. Ele podia sentir quando os aliados atacariam e de que direção. Ao escolher uma linha de avanço, ele tinha um extraordinário sentido para a fraqueza de seu inimigo. No início de uma batalha, ele intuía a estratégia de seu inimigo antes que ela se desenrolasse. Para os homens de Rommel, seu general parecia ter um talento para a guerra, e ele possuía mesmo uma mente mais rápida do que a maioria. Mas Rommel também fazia coisas para intensificar sua rapidez, coisas que reforçavam sua intuição para a batalha. Primeiro, ele devorava informações sobre o inimigo, desde detalhes sobre seu armamento até traços psicológicos do general adversário. Segundo, ele se tornou um especialista em tecnologia de tanques, de forma a tirar o máximo proveito de seu equipamento. Terceiro, ele não só memorizava mapas do deserto da África do Norte, como os sobrevoava, com grande risco, para ter uma visão geral do campo de batalha. Finalmente, ele personalizava o relacionamento com seus homens. Tinha sempre uma noção de seu estado de ânimo e sabia exatamente o que esperar deles. Rommel não apenas estudava seus homens, seus tanques, o terreno e o inimigo, ele se colocava na pele deles, compreendia o espírito que os animava, o que os motivava. Tendo agido com cautela com relação a essas coisas, na batalha ele entrava em um estado mental no qual não tinha de pensar conscientemente na situação. A totalidade do que estava acontecendo estava em seu sangue, na ponta de seus dedos. Ele tinha Fingerspitzengefühl. Tenha você ou não a mente de um Rommel, há coisas que você pode fazer para ajudá-lo a reagir mais rápido e despertar aquele sentimento intuitivo que todos os animais possuem. O conhecimento profundo do terreno permitirá que você processe informações mais rápido do que seu inimigo, uma tremenda vantagem. Ser sensível ao espírito de homens imateriais, entrar no pensamento deles em vez de vê-los de fora, ajudará a colocar você em um outro estado mental, menos consciente e forçado, mais inconsciente e intuitivo. Faça com que sua mente se habitue a tomar decisões relâmpago, confiando em sua sensibilidade na ponta dos dedos. Sua mente avançará em uma espécie de blitzkrieg mental,
passando à frente de seus adversários antes que eles percebam o que os atingiu. Finalmente, não pense na presença de espírito como uma qualidade útil apenas nos períodos de adversidade, algo para ligar e desligar conforme você precise. Cultive-a como uma condição diária. Segurança, destemor e autoconfiança são cruciais tanto na paz quanto na guerra. Franklin Delano Roosevelt mostrou sua tremenda firmeza mental e elegância sob pressão não só durante as crises da Depressão e na Segunda Guerra Mundial, mas nas situações do cotidiano ao lidar com sua família, seu gabinete, seu próprio corpo abalado pela poliomielite. Quanto mais você se aprimorar no jogo da guerra, mais sua disposição de espírito guerreira o servirá na vida diária. Quando surgir uma crise, sua mente já estará calma e preparada. Uma vez tendo a presença de espírito se tornado um hábito, ela jamais o abandonará. Imagem: o vento. O afluxo de eventos inesperados e as dúvidas e críticas daqueles que o cercam são como um forte vento no mar. Ele pode vir de qualquer ponto da bússola, e não há para onde escapar, não há como prever quando e em que direção ele baterá. Mudar de direção a cada golpe de vento só o lançará para o mar aberto. Bons pilotos não desperdiçam tempo preocupando-se com o que não podem controlar. Eles se concentram em si mesmos, na habilidade e firmeza de sua mão, no curso que traçarão e em sua determinação de chegar ao porto, aconteça o que acontecer. Autoridade: uma boa parte da coragem é a coragem de ter feito a coisa antes. Ralph Waldo Emerson, 180382. Inverso. Nunca é bom perder sua presença de espírito, mas você pode usar aqueles momentos quando se é obrigado a saber como agir no futuro. Você deve descobrir um jeito de se colocar no meio da batalha, depois se observar em ação. Procure as próprias fraquezas e pense como compensá-las. Pessoas que nunca perderam a presença de espírito estão na verdade em perigo. Um dia elas serão apanhadas de surpresa e a queda será cruel. Todos os grandes generais, de Júlio César a Patton, em algum momento perderam a calma e com isso se fortaleceram para recuperá-la. Quanto mais você perder seu equilíbrio, mais saberá como se corrigir. Você não quer perder sua presença de espírito em situações chaves, mas é uma atitude sensata encontrar um jeito de fazer seus inimigos perderem o rumo. Pegue o que faz você perder o equilíbrio e empurre para cima deles. Surpreenda-os. Nada é mais perturbador do que a necessidade inesperada de agir. Descubra quais as fraquezas deles, o que os deixa exaltados, e lhes dê uma dose dupla disso. Quanto mais emotivos eles ficarem, mais você os desviará do rumo. 4. Crie uma sensação de urgência e desespero. A estratégia da zona de morte. Você é seu pior inimigo. Você perde um tempo precioso sonhando com o futuro em vez de se envolver com o presente. Visto que nada lhe parece urgente, você está apenas parcialmente envolvido no que faz. A única maneira de mudar é com ações e pressão externa. Coloque-se em situações nas quais você tenha muitas coisas em jogo para perder tempo ou recursos. Se não pode dar-se o luxo de perder, não perderá. Corte seus laços com o passado, entre no território desconhecido em que você deve depender de sua inteligência e energia para vencer. Coloque-se na zona de morte, na qual suas costas estão contra a parede e você tem de lutar como um louco para sair vivo dali. A tática do sem volta. Em 1504, um ambicioso espanhol de 19 anos chamado Hernán Cortés desistiu de estudar direito e embarcou para as colônias de seu país no Novo Mundo.
Parando primeiro em Santo Domingo, a ilha hoje compreende o Haiti e a República Dominicana, depois em Cuba. Ele não demorou muito para ouvir falar de uma terra a oeste chamada México, um império fervilhante de ouro e dominado pelos astecas, com sua magnífica capital nas terras altas de Tenochtitlan. A partir daí, Cortés não pensava em outra coisa. Um dia ele iria conquistar e colonizar a terra do México. Durante os 10 anos seguintes, Cortés lentamente subiu de posto, acabando por se tornar secretário do governador espanhol de Cuba e depois tesoureiro do rei na ilha. Em sua cabeça, entretanto, ele estava apenas esperando o momento propício. Ele esperou pacientemente enquanto a Espanha enviava outros homens para o México, muitos dos quais jamais voltaram. Finalmente, em 1518, o governador de Cuba, Diego de Velázquez, fez de Cortés o líder de uma expedição para ver o que tinha acontecido com estes primeiros exploradores, encontrar ouro e preparar o terreno para a conquista do país. Mas Velázquez queria fazer ele mesmo a conquista, portanto para esta expedição quis um homem que ele pudesse controlar. E logo começou a ter dúvidas a respeito de Cortés. O homem era esperto, talvez demais. Cortés ouviu boatos de que o governador estava em dúvida se o mandava ou não para o México. Decidindo não dar tempo a Velázquez para alimentar suas desconfianças, ele conseguiu sair sorrateiramente de Cuba no meio da noite com 11 navios. Ele se explicaria com o governador depois. A expedição desembarcou na costa leste do México em março de 1519. Nos meses seguintes, Cortés colocou seus planos em ação fundando a cidade de Veracruz, forjando alianças com tribos locais que odiavam os astecas e fazendo contato inicial com o imperador asteca, cuja capital ficava a uns 400 quilômetros mais para o oeste. Um problema, entretanto, atormentava o conquistador. Entre os 500 soldados que tinham vindo de Cuba com ele havia alguns que Velázquez colocara ali para atuar como espiões e lhe dar trabalho caso ele se excedesse em sua autoridade. Esses homens fiéis a Velázquez acusaram Cortés de administrar mal o ouro que estava coletando e, quando ficou evidente que ele pretendia conquistar o México, espalharam boatos de que ele estava louco. Uma acusação bastante convincente contra um homem que planejava liderar 500 homens contra 500.000 de astecas, ferozes guerreiros conhecidos por comer a carne de seus prisioneiros e vestir suas peles como troféus. Um homem racional pegaria o ouro que tinha, voltaria para Cuba e retornaria depois com um exército. Por que ficar nesta terra assustadora, com suas doenças e falta de conforto material, se estavam em número tão inferior? Por que não partir para Cuba, de volta para casa onde suas fazendas, suas esposas e uma boa vida os aguardavam? Cortés fez afundar todas as 10 naves. Cuba, sem dúvida, continuava ali, no Mar Azul, com suas fazendas, vacas e índios dóceis, mas o caminho até lá não era mais sobre as ondas azuis ensolaradas, embalado em doce ociosidade, sem lembrar os perigos e esforços, era pela corte de Montezuma, que tinha de ser conquistada com artimanhas, pela força, ou ambas, por um mar de índios belicosos que comiam seus prisioneiros e vestiam suas peles como troféus. Por um golpe da mão dominante de seu chefe, os 500 homens tinham perdido aquele fluxo de memórias e esperanças vitais que ligava suas almas à sua ilha-mãe. De um golpe, suas espinhas dorsais estavam murchas e tinham perdido toda a sensação de vida. Dali por diante, para eles, toda a vida era para frente, em direção àqueles picos ameaçadores que se erguiam gigantescos no horizonte, como para barrar todo o acesso ao que agora não era mera ambição, mas seu único objetivo possível: o México, poderoso e cheio de mistérios, por trás das tribos em conflito. Hernán Cortés,
Conqueror of Mexico, Salvador de Madariaga, 1942. Cortés fez o que pôde com estes encrenqueiros, subornando alguns, ficando de olho em outros. Enquanto isso, esforçava-se para ter um bom relacionamento com o resto de seus homens, o que os resmungões não podiam prejudicar. Tudo parecia estar indo bem até a noite de 30 de julho, quando Cortés foi acordado por um marinheiro espanhol que, implorando misericórdia, confessou ter participado de uma trama para roubar um navio e voltar naquela mesma noite para Cuba, onde os conspiradores contariam a Velázquez sobre o objetivo de Cortés de conquistar o México sozinho.